Deus proverá. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. Não temas, sou teu filho. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo luta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho. Diga, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. Não temas, estou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape. Diga mais uma vez. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera palavras. Diga isso mais uma vez. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera palavras, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura e a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
luz que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus, é Ele que abre o caminho, meus irmãos. Só basta que venhamos declarar a palavra do Senhor, mencionar o nome do Senhor sobre nossas vidas e confiar nele, amém? Nós vamos orar em nome de Jesus. Aqueles que fizeram aniversário esta semana, ou tem a chave de algum bem que conquistou, para apresentar ao Senhor, amém? Se não tiver, nós vamos orar em nome de Jesus. Deus, Tu és fiel, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Assim como foi declarado nesta noite aqui, Senhor, é o Senhor que proverá sobre nossas vidas. Já te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Mas cremos, Senhor, pelos olhos da fé, Senhor, que o Senhor irá prover o nosso futuro, Senhor. Te entregamos em Tuas mãos, Senhor, essas ofertas, que o Senhor venha estar assim operando, meu Deus, em cada família, meu Deus, em cada lar aqui neste momento, que o Senhor venha direcioná-las, meu Deus, para o lugar correto, para aquilo que foi designado, meu Deus, as ofertas, e que o Senhor entre com Tua providência, meu Deus, na vida dos Teus filhos, levando a Tua paz, a Tua alegria, a provisão dos céus sobre cada família, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco nesta noite, Senhor, e toma liberdade, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus pelos apóstolos. E o apóstolo vai orar pelo aniversariante, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, está aqui a vida do Teu Filho. Que o Senhor continue, Senhor, a fortalecê-lo na caminhada, a dar o direcionamento correto cada dia, Senhor, trazendo as revelações da Tua palavra, Senhor, ministrando o coração do Teu Filho, abençoando, Senhor, também a sua família, trazendo a transformação a cada dia do Senhor, meu Deus, trazendo a Tua paz, a Tua alegria, a alegria dos céus sobre a vida da Tua família, Senhor, em nome de Jesus. Continua a derramar as bênçãos, a autoridade do Senhor, o poder do Senhor sobre a vida do Teu Filho. E fala conosco nesta noite, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar aqui pela irmã Norma. Estenda suas mãos. Pai, colocamos a Tua filha em Tuas mãos. Pedimos Tua bênção em favor da Tua serva. Que o Senhor abençoe com graça, abençoe com paz, abençoe com saúde, abençoe com prosperidade. Abençoe, Senhor Deus, a sua vida física, emocional, espiritual, familiar. Pai, tudo que ela colocar as mãos também prospere. Pedimos que o Senhor, meu Deus, acrescente muitos anos de vida à tua filha, Senhor Deus, na tua presença, e que ela seja abençoada abundantemente, para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Tem aqui o casal que vai apresentar o bebê. Amém. Vamos apresentar aqui o Miguel. Amém. Vou dar a apóstolo para vir aqui. O Miguel vai fazer um mês, né? No dia 27, essa semana que vem agora, né? Então, louvamos a Deus pela vida de Miguel. Vamos apresentar essa criança ao Senhor, porque sabemos que a Bíblia nos diz que Jesus falou que as crianças pertencem ao reino dos céus, né?
A criança, ela não tem entendimento sobre pecado, ela não tem consciência de pecado. Por isso mesmo não batizamos criança, porque a pessoa, para ser batizada, ela precisa, em primeiro lugar, ter consciência de pecado. Hoje, tem criança com 7 anos de idade, 7, 8 anos, que já tem essa consciência e que ela, por si própria, já pede para ser batizada. Então, isso não impede que a gente batize, porque ela já tem a consciência. Antigamente, às vezes, as pessoas, para ter uma consciência dessa, tinha que ter 15, 16 anos, né? Porque hoje há uma grande diferença entre a geração de hoje e a geração do passado, né? E nós louvamos a Deus porque as criancinhas, elas são apresentadas ao Senhor como foi Jesus no templo. Aos 8 dias de nascido, Jesus foi apresentado no templo, né? E ele foi batizado sem pecado, mas ali foi para se cumprir tudo que foi predito pelos profetas, e ele deveria obedecer à lei, porque só cumprindo toda a lei é que Jesus poderia, de fato, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos apresentar aqui Miguel ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dessa criança. Amém? Eu não vou pegar para ele não acordar, porque ele está dormindo aí tranquilamente, né? Amém? Chega mais para cá, Samuel. Chega. Pronto. Vamos ficar em pé, vamos abençoar a vida de Miguel. Amém? Pai, abençoamos a vida de Miguel. Apresentamos a Ti diante do Teu altar. Pedimos que a mão do Senhor esteja sobre esta criança. Que este menino cresça em graça, em sabedoria, em estatura. Que esta criança, Senhor Deus, se desenvolva, Pai querido, no espiritual, no intelecto. Eu profetizo, Senhor Deus, que ele seja um grande homem de Deus. E que também ele cresça, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, secular, como gente, como homem. Senhor Deus, seja um homem de Deus. E que ele possa crescer, Senhor Deus, e possa futuramente frequentar uma faculdade, ter, Senhor Deus, o curso superior, ter uma pós-graduação, que ele seja um doutor, que ele seja um profeta. Ó Pai querido, abençoamos a vida desse menino e que ele cresça em nome de Jesus. Abençoa também seus pais e pedimos que a bênção do Senhor repouse sobre essa família e que essa família, Senhor Deus, seja muito próspera, pelo poder e graça que há no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode sentar. Hoje pela manhã teve o pós-congresso das mulheres, né? E foi assim, uma bênção. As mulheres sempre na frente, né? E nós louvamos a Deus por isso. E as mulheres hoje foram muito abençoadas aqui por uma palavra ministrada pela apóstola Eliette, ali de Salvador. E queremos expressar, né, nossa alegria, nossa gratidão pela vida dessas mulheres que fazem acontecer. Parabéns aí, apóstola, toda a sua equipe, né, que estiveram organizando aí esse pós-congresso. Que Deus possa abençoar abundantemente. Amados, tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Faça assim com sua mão. Algum visitante? Tem ali um casal, tem mais algumas pessoas lá atrás. Deus abençoe. Desse lado de cá tem alguém? Tem lá uma jovem lá atrás. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quero dizer que você está hoje no lugar certo, com as pessoas certas e fazendo a coisa certa. Amém? Para adorar o Senhor. Hoje nós vamos ministrar uma palavra e o Senhor nos deu um tema interessante. Do complexo ao simples. Do complexo
ao simples. O que é uma coisa complexa? É algo difícil de compreender, não tem clareza, é confusa, difícil de entendimento. Quando nós olhamos para uma coisa que é muito difícil de entender, nós falamos, isso é muito complexo. E geralmente nós abandonamos aquilo que é complexo e procuramos uma coisa mais simples, mais fácil de ser entendida. Então, Jesus estava fazendo uma transição entre o complexo e o simples. Eu quero convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho, capítulo 5. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim, mas a Bíblia é muito difícil de você entender. Ele está dizendo, isso é muito complexo para mim. Eu não entendo. E aquilo que a gente não entende, geralmente a gente não adere, né? Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Mas eu quero dizer que a Bíblia, ela deixou de ser complexa para ser simples. Lucas capítulo 5, de 1 a 11, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de que quase iram a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Que o Espírito Santo possa fazer-nos entender esta palavra de tal maneira que ela se torne simples, entendida e fácil de ser aplicada. Amém? Então, amados, aquilo que é confuso, que é complexo, nós geralmente abortamos, deixamos de lado. E é muito difícil a gente estar seguindo alguma coisa que a gente não entende. Eu mesmo não seguiria nada que eu não entendesse. Não seguiria Jesus se eu não entendesse quem é Jesus ou o que é o Evangelho. Quando Jesus prega essa palavra e que está aqui nesse texto que nós lemos,
falando sobre a pesca maravilhosa. Ele está dentro de um contexto e que ele deveria estar ali provando, testificando de que ele era o Messias, aquele que havia de vir para libertar o povo dos seus pecados, que ele era o ungido de Deus, e que ele estaria fazendo uma transição da complexidade, que era a lei, que era muito complexa para ser entendida e seguida, para algo simples e fácil de ser seguido, que era a graça de Deus. E para entender essa transição, eu quero apresentar aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, Jesus se apresenta em uma sinagoga em Nazaré e faz a leitura da Escritura Sagrada dos judeus. Ora, o que eu estarei falando aqui nessa noite, nós estaremos fazendo uma abordagem um tanto geral para você compreender o que nós estamos querendo falar. Os livros de Lucas, esse evangelho que nós lemos, que foi escrito por um médico chamado Lucas, o livro de Mateus, que também é conhecido por Levi, que era coletor de impostos, empregado do governo romano, o livro de Marcos, que era um judeu e que tinha aceitado a Jesus de Nazaré e que ele se tornou escritor relatando tudo aquilo que Jesus fez durante o seu ministério terreno. Esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são denominados de sinóticos. O que quer dizer isso? É que eles falam coisas semelhantes. Falam do mesmo falam de uma coisa, de um episódio, de um acontecimento, de uma história, porém contando detalhes diferentes. E por isso eles são chamados sinóticos. E aí, quando eu falo aqui, vou falar alguns outros textos, fazer uma abordagem em outros textos, nós estamos falando para você ter um entendimento mais geral, global das coisas, para que você tenha um entendimento mais lógico e que isso venha desmistificar, vai tirar a sua mente do complexo e transportar para o simples. No livro de Lucas, no capítulo 4, eu vou pedir que os irmãos coloquem aí para poder a gente estar acompanhando. Lucas 4, 16 a 21. É quando Jesus se apresenta na sinagoga, depois de ele ser batizado, depois de ele ir para o deserto e ser tentado pelo diabo durante 40 dias, agora ele começa em uma sinagoga, ele se apresenta em uma sinagoga em Nazaré, o lugar onde ele viveu com sua família. Diz assim: indo para Nazaré, ou seja, a cidade natal dele, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade
os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Momentinho. Olha só, quando Jesus chega na sinagoga, a sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro que eles tinham, que era apenas os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecida como Torá, livros da lei. Ou você pode também já ter ouvido o chamado Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E esses livros sagrados eram os livros da lei. Toda a Bíblia, ou todo o Antigo Testamento, não é a lei são os primeiros 5 livros da Bíblia. E ali, quando Jesus chega na sinagoga, que era um lugar onde se ensinava a lei, e era um lugar também que servia de escola para as crianças. As crianças começavam a ler a Torá, eles não aprendiam como a gente lê, e eles aprendiam até os 12 anos de idade, a aprender a decorar toda a Torá. E então, quando Jesus chega na sinagoga, diz que ali eles apresentam um livro, não da Torá, mas um livro que tinha os registros também da lei, que era um livro profético, era um livro da profecia, que estava se referindo ao libertador, ao ungido, que é o Cristo, o Salvador. E quando entrega o livro para Jesus, o livro de Isaías, ele lê, vamos pedir que o irmão coloque aí para mim, novamente, o versículo de número 16. Onde fora criado, entrou no sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Vamos lá, o 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Vou pedir que os irmãos deixem aí no telão. Amados, quando ele lê isso, os olhares se voltaram para ele. Porque ali ele estava dizendo: olha, essa escritura está falando de mim mesmo. E ali está se referindo ao ungido. Mas quem estava ali dizia: esse não pode ser o ungido de Deus, esse não pode ser o libertador, esse não pode ser o Messias, porque eu conheço ele. Ele é daqui de Nazaré. Ele é filho de José e Maria. Eu conheço os seus irmãos. Então ele não pode ser o libertador. Como é que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim? Porque ele diz que aquela escritura se referia a ele próprio. Por isso, aquilo ali criou o ódio dos judeus sobre Jesus. Porque ele estava dizendo que ele era ungido de Deus, ele era o Salvador, ele era o libertador, aquele que havia de tirar o povo da escravidão dos seus pecados, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos do diabo. Olha só. Continuando, verso 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos em quem? Nele. Agora continue o outro versículo, 21. Então passou Jesus a dizer-lhes, o que foi que ele disse? Hoje, vamos lá, queridos, hoje
Ele só, olha, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. E o que foi que eles acabaram de ouvir? Que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E então todos ficaram revoltados ali com Jesus. Disse, esse não é o Messias? Nós não consideramos, esse deve ser um falso profeta. Ele deve estar se levantando aqui e se declarando como ungido de Deus. E então diz que eles ficaram revoltados com aquilo e quiseram expulsar de imediato Jesus da sinagoga e tentaram levar Jesus para um lugar muito alto do monte da cidade e jogar ele embaixo. E Jesus, percebendo, logo saiu do meio deles. Então Jesus disse, olha, eu sou ungido, eu sou libertador, eu sou aquele que veio para tirar o povo, perdoar o povo dos seus pecados. Eu vim acabar com essa complexidade da lei, que ninguém consegue se salvar por meio dela, essa coisa tão difícil, que ninguém é capaz de estar cumprindo toda essa lei, e eu vim trazer a salvação de graça. Ei, vocês estão aí? Jesus disse, eu vim trazer a salvação de graça, é gratuita. E vocês não vão ter que fazer nenhum tipo de sacrifício. Vocês não vão ter que carregar uma cruz nas costas. Vocês não vão ter que andar, subir escadaria para pagar uma promessa. Vocês não vão ter que chegar e estar rapando cabeça. Vocês não vão ter que ficar aí andando de joelhos, quilômetros. Vocês não vão ter que se cortar, fazer nenhum tipo de sacrifício. Vocês não vão ter que matar animais para sacrificar e derramar o sangue para a libertação dos pecados. Não, eu sou aquele que vinha para aquele prometido pelos profetas. Eu sou Jesus, o ungido de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus declarou que ele era o Messias, o Salvador, o Senhor, aquele que havia de tirar o pecado do mundo. Então Jesus, amados, ele foi lançado fora por causa disso. Se você ler o texto mais na frente, você vai entender isso. E então Jesus, vendo a incredulidade daquele povo, ele cita 2 textos do Novo Testamento, ou aliás do Antigo Testamento, para que aquele povo viesse refrescar a memória de cada um deles, por causa das suas incredulidades. Está lá em Lucas capítulo 4, do versículo 25 a 27. Um texto fala sobre a viúva de Serapta e a outro sobre Naamã. Lucas 4, 25 a 27. Diz, na verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serapta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, Sírio. Olha, irmãos, aí Jesus disse, olha, vendo a incredulidade, ele cita esses 2 exemplos do Antigo Testamento, e ele diz assim, olha, lembra daquela seca que houve, não choveu 3 anos, 6 meses, na época do profeta Elias, tinha muitas viúvas naquela época. O que mais tinha era viúva, porque seus maridos, eles eram mortos nas guerras. E ali, disse, olha, e nenhuma delas, o profeta foi enviado, a não ser uma. A viúva de Serepta. Diz que quando Elias chegou na casa dela,
ela estava catando uns cavacos. Alguém sabe o que é cavaco aqui? Ou só eu sei? Cavaco, quem já morou na roça sabe o que é cavaco, né? É aquele negócio de madeira, que está a casca da madeira, que a gente chama de cavaco, para acender fogo. Ali seu José, mas Dona Maria deve saber, não sabe? Aí diz que quando ele chegou, a mulher, a viúva, estava catando uns cavacos para fazer um fogo, para comer o último bocado. E ele chega e fala com aquela mulher. E a mulher disse: olha, meu senhor, eu estou aqui, profeta, catando uns cavaquinhos para fazer um fogo e fazer um bolinho para eu e meu filho comer, e acabou. Não temos mais nada. Ele disse: vai lá dentro, faz um bolo e traz para mim. Rapaz, que coisa. A mulher só tinha para fazer para o filho e para ela. Agora o profeta disse: não, você vai, faz o bolo primeiro para mim. Ali estava o teste da fé. O teste da fé não é quando você tem as coisas, é quando você não tem e que você não vê expectativa de ter, mas você acredita. E a mulher então acreditou na palavra do profeta e foi lá e fez o bolo e levou para o profeta. E diz que aquela mulher então foi abençoada e próspera por causa da sua atitude, da sua fé, e que ela obedeceu ali a palavra do profeta. Então ele cita esse exemplo, e cita o exemplo de Naamã, que era um leproso. Naamã era um general de guerra, e que diz que ele não perdia uma batalha, deu muitas vitórias ao rei da Síria. E ali diz que Naamã tinha um problema, que ele era leproso. Ele mesmo dizia: olha, eu ganho todas as batalhas, mas eu sou vencido por essa. Eu não consigo me desvencilhar dessa batalha. Eu não consigo ser curado dessa lepra, esse mal que me persegue. E aí diz que uma menina é levada como escrava para a casa de quem? De Naamã. A menina era judia, era do povo judeu. Aquela menina deveria ter entre 12 a 17 anos, era uma adolescente. E lá ela conversando com a senhora dela, ela disse: olha, se o meu Senhor, se ele fosse em Israel, na presença do profeta, ele seria curado. Olha só, irmãos. E aí diz que quando Naamã chega em casa, a mulher dele fala para ele, diz: olha, a menina que está aqui em casa, essa judiazinha, escrava, disse: se você for em Israel, você tem um profeta lá que vai te curar. Aí Naamã acreditou. Olha só, Jesus está falando de fé, irmãos. Ele está fazendo um contraponto com os incrédulos. E aí ele diz assim, ele foi até o rei e disse, contou a história, disse: olha, a menina está em casa, disse: se eu for em Israel, eu posso ser curado dessa lepra. Aí o rei da Síria fez uma carta ao rei de Israel, dizendo: cura o meu servo Naamã. E quando Naamã chega lá com seus soldados, seus comandados, entrega a carta ao rei de Israel. O rei de Israel abre a carta e lê e diz: olha, eu estou vendo que que o rei da Síria está procurando um pretexto para haver uma guerra entre nós. Porque naquele tempo eles eram inimigos, mas estavam em estado de paz. Israel e Síria estavam em paz. Então o rei de Israel disse: olha, por acaso eu sou Deus para curar? Então ele está procurando um pretexto para a gente ter guerra.
E aí chegou o conhecimento do profeta Eliseu. Disse, não, manda ele vir aqui em casa, para que ele saiba o que há Deus em Israel. Para que saiba o que há Deus em Israel. E então diz que quando Naamã chega na casa do profeta Eliseu, eu imagino aquele homem que era um general de guerra, todo cheio de estrela, tirado importante, cheio de autoridade. O profeta nem saiu de dentro de casa. E mandou o servo dele dizer assim para ele: diga a ele que vá no Rio Jordão e dê 7 mergulhos no rio, e ele vai ser curado. Aí o general, quando ouve isso, ele fica indignado, irritado. E diz, eu pensava que ele ia sair de lá de dentro de casa, iria invocar o Deus dele, iria colocar as mãos sobre mim, para eu ser curado. E como é que ele diz para eu ir lá no Rio Jordão, dar 7 mergulhos? Por acaso lá na Síria, lá não tem rios melhor do que o Rio Jordão? E fica indignado. Olha, irmãos, e naquele momento, aqueles comandados foram conselheiros do general. Disse, meu senhor, meu pai, se ele dissesse uma coisa complexa, uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele está falando uma coisa tão fácil. E lá no Rio Jordão dá 7 mergulhos, não custa nada. Tentar, isso é muito fácil. E ele foi. Ele disse que quando ele chegou no Rio Jordão, ele deu o primeiro mergulho, levantou, olhou para a pele, nada. O segundo mergulho, ele desce, quando sobe, olha, nada. Terceiro, quarto, quinto, até o sexto, nada. Mas quando ele dá o 7º mergulho, e que se levanta, diz que a pele dele estava igual a de uma bebê. Estava igual a daquele menino ali de Miguel. Estava igual de Samuel. Estava igual de Clara. Estava igual a de uma criança. E ele então ali se olha e diz, não é que esse negócio funcionou, o negócio é muito simples, o Evangelho de Jesus é simples, irmão, o Evangelho de Jesus não é aquele complexo, Jesus veio para simplificar e para dizer, eu estou trazendo a salvação para você, e é de graça, não vale custar nada, você não precisa ficar aí, para lá e para cá, buscando alguma coisa muito complexa para ser salvo. Basta você crer em Jesus, basta você acreditar que Jesus é o seu Salvador e Ele te dará a vida eterna. Amém? A segunda coisa, aqui nós estamos dentro de uma sequência de milagres. O primeiro milagre, logo quando Jesus sai do seu estágio ali, para realmente vencer Satanás no deserto, depois do batismo, ele cura um endemoniado chamado de Cafarnaum. Eu vou citar só os textos, irmãos, eu não vou falar porque são muitos, ok? Só para os irmãos saberem. Primeiro milagre, em Cafarnaum, que era a cidade onde morava Pedro e a sua sogra. Lucas 4, 31 a 37. O segundo milagre, a cura da sogra de Pedro, que está lá em capítulo 4, 38 a 39. O segundo milagre, o terceiro, fala de muitos outros milagres, curas de muita gente. Quarto, é esse aqui, a pesca maravilhosa. E que os discípulos passaram a noite toda pescando, Pedro, João, Tiago, e Jesus chega. A primeira coisa que me impressiona aí no texto é que ele não opera primeiramente logo o milagre. A multidão chega e ele começa a ensinar. Depois é que ele opera o milagre.
Mas vamos lá. O outro milagre é a cura de um leproso, no capítulo 5, 12 a 16. E o outro milagre é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Amados, essa sequência de milagres, você vê que são milagres sucessivos, aquilo ali tem um significado, aquilo ali tem um porquê. Sabe por que essa sequência milagrosa de milagres constantes? É porque Jesus estava ali, naquele momento, operando aqueles milagres. Ele estava dizendo, ele estava atestando para o povo da sua época de que ele era o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Salvador, o libertador. Então tudo aquilo ali é para o povo acreditar. E o povo ainda continuava incrédulo. Então ele teve que fazer muitos milagres para que o povo viesse a crer nele como Messias, como ungido de Deus, como aquele que havia de vir para libertar o povo dos seus pecados. Então os milagres de Jesus, em grande escala ali, era para ele estar corroborando o seu ministério como Messias, como Salvador, como ungido de Deus. E, amados, nesse texto que nós lemos, de Lucas 5, na pesca maravilhosa, e depois nós vimos que o milagre acontece porque não tem coisa mais frustrante do que você, que é um profissional de uma área, trabalhar duramente e não ver resultado. O resultado do que nós fazemos faz com que a gente se sinta bem, faz com que a gente se sinta satisfeito, faz com que a gente diga, não, o nosso trabalho valeu a pena. Mas quando você trabalha e não vê o resultado, meu irmão, é frustrante. Aquilo causa uma sensação de impotência. Aquilo causa uma sensação, né, de que você, sei lá, não foi capaz. E olhe que estava se tratando ali de pescadores profissionais, não eram amadores não. Eles passaram a noite toda o quê? Pescando e não pegaram nada. E os bichinhos estavam lá lavando a rede de manhã, cedo, lavando a rede para ir para casa. Na hora que eles estão lavando as redes, Jesus chega. Aí chega uma multidão atrás de Jesus, porque onde Jesus chega tem multidão sempre atrás dele. E aí, diz que Jesus disse assim, ó, em primeiro lugar disse, Pedro, eu quero teu barco aí emprestado. Jesus entra no barco, e eles empurram o barco um pouco, tira da margem. Jesus começa a pregar e ensinar o povo, e o povo ficou impressionado com seus ensinamentos. Depois que ele prega, que ele ensina, aí ele chega para Pedro e os outros, dizem, olha, agora lance a rede ali mais adiante. Eu posso imaginar, irmãos, não é nada demais a gente imaginar. Você acha que Pedro, ele não retrucou? Você acha que Pedro não resistiu? Como quem disse, olha, eu sou profissional, pesquei a noite toda. No mínimo ele falou isso. Não peguei nada, como é que você chega agora e manda eu jogar do outro lado?
Mas Pedro, talvez depois de retrucar tanto, ele disse assim: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Ele diz que quando ele lançou as redes, veio as redes cheias de peixe, irmãos, de tal maneira que elas não estavam suportando, estavam rompendo, e eles puxando a rede para dentro do barco, e então clamaram: olha, ei, vocês que estão aí perto, venham cá, ajuda a gente aqui. E então puxaram os peixes para dentro dos barcos. E eles ficaram admirados, ao ponto de dele dizer para Jesus: afasta de mim. Quando ele diz afasta-te de mim, ele está dizendo: sou um pecador, você é santo, eu não posso nem ficar perto de você. Só que Jesus, meu irmão, ele veio para se aproximar da gente. Ele é santo, e ele diz: eu quero que vocês sejam santos como eu sou santo. Jesus Cristo Nazaré, ele veio para nos trazer essa santidade para nós, para colocar dentro de nós, para que a gente viva o reino de Deus aqui na terra. E ele veio chamar os pecadores a arrependimento. Amém? Aleluia. A terceira coisa, Jesus convida o povo ao arrependimento, dizendo que o reino de Deus estava próximo. Mateus 4,17. Mateus 4,17, vamos lá? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só, Jesus sai de Nazaré, que era a cidade dele, e ele vai para, como ele não foi bem recebido, o povo incrédulo disse: eu conheço esse Jesus, ele não passa de um pobre aqui, dono de uma carpintaria. Conheço esse camarada, esse carpinteiro. E por isso que Jesus disse: o profeta não tem honra na sua própria casa. E ele vai para a Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas. Mateus capítulo 4. Versículo 17. Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E olha só, para quem Jesus estava falando isso? Veja a partir do versículo 12 até o 16, e aí você vai entender para quem Jesus estava falando essas palavras, que também é para nós hoje. Vamos ver aí o versículo 12 até o 16, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para onde? Para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, o povo que andava, que morava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz. Ele disse: olha, Galileia dos gentios era a região habitada pelos desprezados, por aqueles que não tinham direito à salvação, por aqueles que os judeus achavam que era o pior dos pecadores, um povo que jazia em trevas, mas que aquele povo viu uma grande luz. Jesus é essa grande luz, por isso que ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Irmãos, não se surpreenda, porque hoje nós estamos no mundo inteiro, tem muitos lugares que são lugares de trevas, e que precisa ver essa grande luz. Coisas absurdas estão acontecendo no nosso mundo de então. Se a gente for citar aqui exemplos, a gente passa a noite contando exemplos. Mas só para você ter ideia, um só eu vou falar. Essa semana, a reportagem. Uma influencer. Ela teve sexo com 8 homens de uma só vez. Todos. E ela foi parar no hospital. Mas ela estava arrependida por isso? Não. Continuou. Já querendo sair dali e fazer outros tipos de... cometer outros tipos de pecados. Uma pessoa dessa está em trevas, não conhece a luz, está à sombra, ou está à beira da morte, está jazendo em trevas. Mas Jesus é a luz para todo aquele que nele crê. Seja essa pessoa a pior das pecadoras ou o pior dos pecadores, quando se arrepender. Por isso que Jesus diz: arrependei-vos. Quando ele fala se arrependei-vos, a palavra arrependimento, do grego metanoia, ele está dizendo: mude a mente de vocês. Se vocês continuarem com essas mentes arraigadas no pecado, vocês não serão libertos. Mas se arrependam, se voltem para a luz. O reino de Deus está perto, o reino dos céus está perto de vocês. Ou seja, o reino dos céus era ele próprio que estava perto, mas ali naquele contexto há também outras interpretações. Além do reino de Deus ser ele próprio que estava trazendo o reino para perto do povo, estava dizendo: olha, o reino de Deus está em transição. Por quê? Porque a lei estava cessando para dar lugar à graça através de Jesus. O complexo estava cessando para dar lugar ao simples. A lei estava ali cessando, estava sendo cumprida para dar lugar à graça divina. O sacrifício estava sendo cessado para que o sacrifício perfeito fosse feito de uma vez por todas para perdão dos nossos pecados. Então era o período da transição. As coisas complexas estavam ali findando para dar lugar ao simples. Por isso que lá em João capítulo 1, o versículo 19, coloque aí para mim, João 1, versículo 29. João 29. Olha só. Encontramos aí a lei e a graça se encontram. A lei representada por João Batista e a graça por Jesus, que ele próprio é a graça. E aí, naquele momento,
eles estão convivendo juntos, graça e lei estão juntas, convivendo no mesmo espaço de tempo, estavam ali no mesmo território. E então João Batista, quando vê Jesus, ele diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na lei, eram sacrifícios de animais. Todo ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e lá, ele apresentava o pecado do povo, e aspergia o sangue de animais sobre o altar, e também sobre as pessoas, para perdão dos pecados. Anualmente, as pessoas tinham que ir lá, se apresentar, confessar seus pecados, e se repetia isso todo ano. Mas quando Jesus veio, irmão, ele fez o sacrifício de uma só vez, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de uma vez por toda. Quando você se arrepende dos seus pecados e se achega a ele, você pode ter sido o que pode ter sido o pior pecador, pode ter sido a pior gente, mas agora, quando se achega a Jesus, Jesus diz assim: vinde, bendito de meu Pai. Bem-aventurados que creem, meu irmão. Então, amados, a complexidade está tendo um fim, está terminando, o simples está se aproximando, Jesus está prestes a ir para a cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está prestes a ser crucificado, e então a graça estava para assumir o lugar da lei. E por isso mesmo, irmãos, que quando nós olhamos para aquela cruz hoje vazia, nós olhamos e vimos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi um sacrifício perfeito, foi para perdoar o pecado de todo aquele que nele crê. Ele diz, primeiro foi para o judeu, depois para o grego, e para todos, para pojucano, para sebastianense, para os de Alagoinha, de Catu, para todos, para os baianos, brasileiros, para o russo, para o americano, para o japonês, inglês, para todos, irmãos, todos quantos se arrependeram dos seus pecados, a Bíblia diz, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. É simples assim. Então, não precisamos pagar promessa, não precisamos, você não tem que fazer penitências, porque o sacrifício perfeito já foi feito por você e por mim. Ele se entregou na cruz para perdão dos meus pecados. E a Bíblia diz que pela graça vocês são salvos. Coloque para mim Efésios 2:8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não veio de vós, é dom de Deus. Deixa aí. Olha só que simplicidade, irmãos. Diz, pela graça agora vocês são salvos. Aceita a graça de Jesus, o presente. Graça é presente, é dom gratuito, é dádiva de Deus. Então Deus lhe deu gratuitamente a salvação por meio de Jesus. Eles, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Você só precisa crer, você só precisa receber Jesus como Salvador, e você tem a vida eterna, você tem os pecados perdoados. Não importa, irmãos, mas tem pessoas hoje, parece que a crente ainda quer viver sob o regime da lei, quando às vezes parece que é tão perfeito, né, que a lei foi complexa, e ninguém pode cumprir a lei a não ser Jesus, e ninguém se tornou perfeito, só Jesus é perfeito. Mas nós, irmãos, somos aperfeiçoados por Jesus, até que Ele nos chame, até que a gente vá para Ele, o que Ele venha para nós.
E ele diz: pela graça vocês são salvos, disse o apóstolo Paulo, por meio da fé em Jesus, do sacrifício de Jesus. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. E por isso, essa salvação gratuita, abençoada, até mesmo quando nós erramos, falhamos, irmãos, nós não precisamos mais de sacrifício de animal. É só você entrar lá no seu quarto, fechar a porta, dobrar os seus joelhos, confessar a sua culpa a Jesus, pedir perdão a Ele, e Ele, se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. Isso é graça, isso é simples, é tão simples que a gente fica, às vezes, meu Deus, é tão simples assim, não precisa muita burocracia. Pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E Jesus é a solução, meu irmão, para você, para mim, é a solução para a sua vida, é Ele quem chama. Quando você está cheio de problema, você está, às vezes, pensando até, fazer uma besteira, colocar uma corda no pescoço, eu creio que aqui ninguém tem esse pensamento, mas às vezes acontece, um pensamento suicida. Tem gente que pensa em tirar a própria vida, tem gente que pensa em se jogar debaixo de um carro, tem gente que pensa em pôr fim na própria vida, tem gente que está chateado com a vida dele ou dela, tem gente que está vivendo uma desgraça, uma vida terrível, mas Jesus é tão bom que quando você está confuso, cheio de problema, não está pensando, está, sei lá, uma vida toda acabada, amassada, igual aquela camisa que você pegou e jogou lá no guarda-roupa, sem passar, e aí a bichinha está toda amassada, e você quer vestir, olha para ela e diz: como é que eu vou vestir uma camisa dessa toda machucada? Tem que passar um ferro. E alguns, se for passar, é capaz de queimar. E Jesus é tão bom, meu irmão, minha irmã, que Ele chega assim, olha para aquele povo e olha para a gente também, e vê a nossa necessidade. Ei, e Ele diz assim: vinde a mim. Quem é capaz de fazer isso? Ninguém, só Jesus. Ele diz: vinde a mim. Todos vocês que estão o quê? Cansados. Essa palavra só foi para aquele povo daquela época, não, é para nós hoje. Oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu dou descanso para a sua alma que está aí cansada. Você que não está sentindo mais felicidade na vida, não tem prazer em viver. Você que vive uma vida mais angustiada do que alegre. Você que está decepcionado com tudo, com todos, ou até com você mesmo. Ele disse: venha a mim. Coloquem para mim, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis, o quê? Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Você que está sobrecarregado, cansado. Você quando deita não consegue nem dormir. O sono foge, porque está preocupado, preocupada. Está vivendo um problemão. Você que às vezes vai, toma medicamento e faz tantas coisas e não consegue resolver. E Jesus chega simplesmente como aquele que tem um medicamento capaz de aliviar as tensões. Ele supera tudo. Ele supera as químicas que são usadas nos laboratórios, que a maioria delas é só para ganhar dinheiro. Claro que nós precisamos, se for necessário, fazer um tratamento psiquiátrico, temos que ir. Mas até isso é complicado, porque hoje a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro em cima disso aí, e às vezes sem resultado. Mas claro que existe os bons profissionais, os bons medicamentos, e que vão ajudar bastante. Tem os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas, que vai ajudar muito. Mas ninguém é como Jesus. Você pode procurar todos os profissionais, e é necessário às vezes. É necessário. Mas ninguém como Jesus. Ele é o melhor psiquiatra, ele é o melhor terapeuta, ele é o melhor neurologista, ele é o melhor médico, ele é o melhor mestre, ele é o melhor tudo. É por isso que ele diz assim: vinde a mim. Você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado, eu vou dar alívio para a sua alma, vou dar descanso para você, vou fazer com que você se sinta paz. Tem pessoas, eu testemunho um ateu que viveu mais de 80 anos como ateu. Não cria em Deus. Até quando ele ficou enfermo e, aliás, viciado em álcool, em droga, um homem riquíssimo. E aí ele ouviu uma palestra falando sobre a fé em Jesus. Ele disse: olha, se você for para Jesus, Jesus é capaz de libertar de todos os vícios. Ele estava afundado, com mais de 80 anos, achava que não tinha mais jeito. E ele disse: olha, quando ele chegou em casa, ele disse: não custa nada, né, tentar. E ele disse, ele falou das palavras simples. Disse: se tu existe mesmo, Deus, tira essa vontade minha de usar essas drogas, esses vícios. E foi dormir. No outro dia, disse que ele amanheceu sem vontade mais de usar nenhum tipo de droga. E ele se voltou para Jesus. É por isso que Jesus continua dizendo: vinde a mim. Tem alguém aqui cansado? Sobrecarregado? Sei lá, da vida? Está vivendo uma vida angustiada, amargurada, ou está sobrecarregado com problemas, tensões, e que às vezes não consegue nem dormir. Jesus hoje convida você, dizendo: vem a mim. Eu quero convidar você, hoje, a colocar o seu problema. Você que às vezes não dorme, você que às vezes está passando noite sem dormir, você que está vivendo um drama, uma dificuldade
vontade, você que está, às vezes, dizendo, meu Deus, já não tem mais jeito para mim. Jesus convida você. Vinde a mim. Aleluia. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Se você crê que Jesus pode, de fato, te abençoar. Se você crê que Jesus é poderoso para fazer isso,